Nós estamos meditando no capítulo 6 dos Atos dos Apóstolos. Vimos que surgiu na igreja de Jerusalém disputas, murmurações dos cristãos que eram judeus de língua grega contra os cristãos que eram judeus de língua hebraica, de língua aramaica. Por quê? Porque os de língua grega diziam, olhe, as nossas viúvas pobres estão sendo atendidas em segundo lugar, em segundo plano. Está se dando privilégio, prioridade às viúvas de língua dos cristãos de língua hebraica. E aí, como é que os apóstolos vão resolver isso? Vamos lá, Atos 6, versículo 2. Os 12 convocaram então a multidão dos discípulos e disseram: não é conveniente que abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Aqui uma coisa interessante. Primeiro, os 12. Os 12 são aqueles 12 primeiros colocados por Cristo. Matias entra no lugar de Judas. Pedro, o chefe da igreja, preside a eleição de Matias. E esses 12 são insubstituíveis. Nem Paulo fará parte do grupo dos 12. Uma coisa são os 12, outra coisa são os apóstolos. A gente, em geral, foi São Lucas que inventou isso. Nós dizemos 12 apóstolos. Apóstolo é todo aquele que viu Jesus ressuscitado e prega Jesus, anuncia Jesus. Esse é apóstolo. Por isso São Paulo é apóstolo. Mas, atenção, dos 12, só aqueles 12 primeiros que conviveram com Jesus. Matias foi escolhido para fazer parte dos 12, porque esteve com Jesus durante toda a pregação de Jesus e durante a Páscoa de Jesus, a paixão, morte e ressurreição de Jesus. E por que 12? 12 para lembrar que a igreja é o novo Israel. Como o antigo Israel tinha como base os 12 filhos de Jacó. Olha a palavra Jacó quer dizer Israel. Jacó, o apelido de Jacó é Israel. Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Os 12 filhos de Israel formam o povo de Israel. Jesus chamou 12 para formar o novo Israel, que é a igreja, que nasce da raiz santa, do germe santo, que é o antigo povo. Os profetas não diziam que Deus ia deixar um resto? Do resto de Israel. Quem é o resto de Israel? Os apóstolos e aqueles judeus que acreditaram em Jesus. Desse resto, Jesus fez um novo povo, a igreja. E esse povo é fundamentado nos 12, os 12 apóstolos. Os bispos são sucessores daqueles 12, sucessores dos apóstolos, mas não são os 12. Os 12, por isso os bispos não podem mudar a fé da igreja. O bispo de Roma, o Papa, e os bispos em comunhão com o Papa, não são maiores nem iguais a Pedro e aos 12. Pedro e os 12 são os alicerces. A gente deve construir sobre esses alicerces. Como diz o Apocalipse, falando da igreja. Eu vi a Jerusalém celeste e a igreja. A cidade tinha 12 alicerces, que são os 12 apóstolos do Cordeiro. Está aí. Então, os 12. Veja, os 12 reuniram, convocaram, então, a multidão dos discípulos. Veja, então a gente já tem aqui a hierarquia da igreja. Os discípulos, quem são os discípulos de Cristo? Os cristãos, quaisquer cristãos. E os 12? Os 12 são aqueles que receberam de Cristo, no Espírito Santo, a autoridade para pastorear o rebanho. Então, todo o princípio de autoridade na igreja tem que vir desses 12. Por exemplo, eu sou bispo, sou sucessor dos apóstolos, não porque a comunidade me escolheu, não porque eu peguei uma Bíblia e saí dizendo por aí que era pastor, que era bispo, não, mas porque eu fui ordenado e foi imposta sobre minhas mãos, pedindo o Espírito Santo, eu fui ordenado por legítimos sucessores desses 12 primeiros. Está aí. Então você vê aqui, veja, a igreja não é uma comunidade de iguais. Nós somos todos iguais. A nossa igualdade fundamental é o batismo, é ser discípulo de Cristo, é ser cristão. Essa é a nossa maior dignidade. Mas dentro dessa igualdade existe a diversidade de dons e carismas. O primeiro dom, o primeiro ministério é o dos apóstolos. Então,
vejam, os apóstolos convocam a multidão dos discípulos. É interessante que a palavra igreja quer dizer convocação. Foi o Pai que nos convocou em Cristo. Então os apóstolos convocam e vão dizer: não é conveniente que abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Então a primeira tarefa do ministro ordenado não é cuidado social, não é servir às mesas. A primeira tarefa dos apóstolos e de todos os ministros é o anúncio da palavra de Deus. Anunciar a palavra e celebrar os santos mistérios, os sacramentos. Comentaremos mais no próximo programa. Para você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.